Você já pensou em Max Verstappen largando da última posição apenas por fazer a pole position em algum GP? Ou Lewis Hamilton largando lá de trás pelo mesmo motivo, Charles Leclerc ou qualquer outro piloto pelo qual você seja fã? Já pensou se algum outro piloto de alguma equipe ainda conquistasse algum pontinho, mesmo chegar entre os 10 primeiros? É esse o planejamento, ou pelo menos a ideia, que o CEO da Fórmula 1 trouxe nesses últimos dias. Vamos entender mais sobre isso. O que Stefano Domenicali quis dizer com isso tudo? Se você quer entender mais, fique ligado, porque chegou a hora do piloto! Fala, piloto! Eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos, e Stefano Domenicali, que é o CEO atual da Fórmula 1 e já foi inclusive funcionário da Ferrari, acabou comentando sobre algumas modificações que ele planeja para os próximos anos da maior categoria do automobilismo mundial. Modificações que podem mudar tudo no fim das contas, no sistema de pontuação, na forma como as corridas acontecem e pode impactar diretamente a vida de todos os pilotos da Fórmula 1. Essas modificações têm a ver com as corridas, com as sessões de treinos livres e muito mais. E a gente vai falar tudo sobre isso nesse vídeo, trazendo em detalhes cada uma das possíveis modificações trazidas por Stefano Domenicali. Se você quer entender mais sobre isso, assiste esse vídeo até o final, mas também deixe o seu like aqui embaixo e a sua inscrição ativando o sininho para todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. E claro, vamos entender mais sobre isso e o que Stefano Domenicali quer fazer no fim das contas. Em uma entrevista ao Corriere della Sera, realmente Stefano Domenicali falou basicamente que ele acredita que é importante que os pilotos tenham algo para, vamos dizer assim, lutar durante todas as sessões de treinos, qualificações ou até mesmo as corridas, ou seja, é necessário que elas impactem de alguma forma no campeonato mundial de Fórmula 1. É isso que os fãs querem e é isso até mesmo que os próprios pilotos querem. Isso será discutido na próxima comissão da Fórmula 1. Alguma forma de aumentar a pontuação até mesmo nos próprios treinos livres. A intenção é justamente essa: aumentar a emoção e fazer com que os fãs sejam instigados a assistir essas sessões, mesmo sabendo que elas são apenas sessões de treino no fim das contas. É uma necessidade que não pode ser adiada. Ter ainda mais show. Eu gostaria de lutar sempre por algo que vale o título. Vamos abordar o assunto na próxima comissão da Fórmula 1. Os fãs, os organizadores, todos querem. A Sprint Race foi apenas o primeiro exemplo que poderia ser melhorado. Além disso, a parte mais polêmica dessa discussão, ou melhor dizendo, dessa conversa, dessa entrevista, aconteceu justamente agora, no que eu vou falar nesse momento. Isso porque Stefano Domenicali falou sobre o formato extremamente polêmico das corridas invertidas que já acontecem nos dias de hoje, tanto na Fórmula 2 quanto na Fórmula 3, ou seja, o que rolaria basicamente é o seguinte: entre os 10 primeiros, como acontece na Fórmula 3 e Fórmula 2, muito provavelmente seriam entre essas 10 primeiras posições, os pilotos teriam condições de serem invertidos no grid da Fórmula 1 também, ou seja, quem ficou em 10º ficaria em primeiro lugar na corrida sprint. Quem ficou em 9º ficaria em segundo lugar. Quem ficou em 8º em terceiro lugar. E assim por diante, de modo que o primeiro largaria de último e o 10º largaria de primeiro, ok? Claro que depois do 10º lugar as posições se manteriam tanto na corrida de sprint quanto na corrida normal do domingo. Mas a intenção seria justamente essa: fazer essa inversão de grid para aumentar o número de ultrapassagens nas corridas sprint e permitir que o espetáculo fosse ainda mais bonito no fim das contas. Em um fim de semana normal, o que consiste nos treinos livres 1 e 2 na sexta-feira, cada sessão deve dar pontos ou voltas de qualificação individuais, ou uma qualificação para uma corrida, e talvez com um mecanismo de grid invertido. E sempre que acontecem essas mudanças, muitas pessoas são a favor e outras pessoas são contra. Geralmente, esses contra aí são mais conservadores e acreditam que a Fórmula 1 precisa se manter no mesmo formato que ela é há muitos anos. E Stefano Domenicali falou justamente para essas pessoas, dizendo que os puristas realmente terão problemas com mudanças em diversos momentos
que essas mudanças acontecerem no grid da Fórmula 1. Ele disse basicamente que essas pessoas não gostam de modificações em nenhuma parte do esporte, mas que a intenção é sempre melhorar o automobilismo de uma forma geral. A intenção nunca é piorá-lo de forma alguma. E claro que apesar de impactar a Fórmula 1 de algumas mudanças aí, acaba que isso tudo é para melhorar. E ele disse inclusive que a qualificação já foi modificada diversas vezes no decorrer dos anos da maior categoria do automobilismo mundial. Estamos colocando muita coisa na mesa. Muitos dizem que não, mas vimos em algumas ocasiões a beleza de ter remanejamentos na corrida, mais ultrapassagens. Temos a obrigação de tentar, temos que tentar. Sempre há muitas desculpas para não fazê-lo. É um princípio de vida. Os puristas sempre torcem a boca, mas ao longo dos anos a Fórmula 1 mudou a forma de classificação dezenas de vezes. E sinceramente, eu acredito que mudanças sempre são muito bem-vindas. Mas realmente essa questão do grid invertido é algo bem polêmico. Não vou dizer que eu sou contra nem a favor, pelo menos não nesse momento do vídeo. É importante a gente estudar um pouco mais sobre esse assunto. Mas é importante a gente também entender que, diferentemente da Fórmula 2 e Fórmula 3, os carros de Fórmula 1 são extremamente diferentes. Na Fórmula 2 e 3, a diferença entre as equipes está principalmente na configuração dos carros e também na possibilidade de maior manutenção de algumas equipes em detrimento de outras. E, claro, umas têm mais condição financeira do que outros times dentro das duas maiores categorias de base da Fórmula 1. Então, no fim das contas, a diferença entre os carros é bem pequena. Com isso, a inversão de grid não faz tanta diferença assim. Já na Fórmula 1, apesar do novo regulamento técnico que visa justamente nivelar os carros, a gente percebe que essa situação não aconteceu de uma forma tão brusca assim. E vai ser importante que a gente espere vários anos para que as outras equipes do grid consigam igualar ali ao ritmo de Ferrari, Red Bull e Mercedes. Nesse momento, se houvesse uma inversão de grid, no mínimo que iria acontecer é que Max Verstappen conseguiria ultrapassar todos em 10 voltas. E é importante a gente falar que essa inversão poderia acabar afetando diretamente a segurança dos pilotos, que se colocariam em um risco um pouco maior de acabar se colocando em uma posição de acidente em diversos GPs, o que também é um grande problema no fim das contas. A gente sabe, problema é o que não falta, mas de qualquer forma, eu acho sim que vale a pena a gente pelo menos testar isso em alguns fins de semana. E além disso, também pode impactar na questão do novo teto orçamentário, já que com a possibilidade de maior número de acidentes, isso também pode acabar afetando a vida ali dos pilotos, que podem sofrer um pouquinho mais com um aumento de custos para a manutenção de seus carros. E Stefano Domenicali concluiu ali a sua entrevista falando justamente sobre como os fãs ficaram satisfeitos no ano passado, em 2021, com aquela batalha entre Lewis Hamilton e Max Verstappen. E ele deseja de todas as formas continuar tendo esse tipo de batalha, chamando mais fãs e, consequentemente, ganhando mais dinheiro também. Enfim, o que você acha disso tudo? Você acredita que talvez uma implementação da pontuação em treinos livres também faria sentido? Ou talvez até mesmo algum tipo de modificação nesses modelos aí de eventos da Fórmula 1? Já comenta aqui embaixo o que você acha que poderia ser modificado ou se você acha que tudo deveria se manter como é hoje. Já comenta aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o like aqui embaixo no canal e também se inscrever ativando o sininho para todas as notificações através dessa bola aqui no meio da sua tela. Também assista esses dois outros vídeos que o YouTube está indicando especialmente para você. E fique ligado, porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!